Olá, estudantes da Rede Municipal da Vitória de Santo Antão. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Se liga, gente, que hoje eu quero trazer para vocês a unidade temática álgebra, equação polinomial de segundo grau. Ô, professora, lá vem a senhora com a famosa letra X para a gente trabalhar aqui hoje. Isso mesmo. Mas se liga que vai ser muito prático, né? E que vocês vão entender facinho, facinho. E eu venho em outras aulas também trazendo aí outras ideias de equação polinomial para facilitar aí que você resolva de uma forma bem tranquila. Hoje eu vou trazer voltado para a fórmula de Bhaskara, tá? Então é importante que você preste muita atenção, mas em outras aulas eu vou trazer outros exemplos, outras formas de resolver mais práticas que vocês possam aí associar ao aprendizado de vocês. Beleza? Então vem comigo pensar um pouco. Se Eduardo acertasse os números que são as respostas a um desafio, sua tia daria a ele, em reais, o maior valor entre as respostas do desafio. Vamos ao desafio dele. Um número é elevado ao quadrado e do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número para resultar 20. Qual é este número? E a professora falou grego, calma, vamos pensar um pouco. Um número elevado ao quadrado. Quando eu penso em um número elevado ao quadrado, eu não sei que número é esse, eu vou chamá-lo de x elevado ao quadrado, né? E do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor desse número. Já pensa aí, um número elevado ao quadrado e deste resultado, né, vai ser subtraído, né, 8 vezes o valor desse número. Então, x elevado ao quadrado menos 8x. Olha que a gente já está aí formando o quê? Uma equação, né? E aí, para resultar 20. Opa, para resultar 20. Então, ele diz aí que vai ser igual a 20. Ou seja, x elevado ao quadrado menos 8x igual a 20. Formamos a equação. Qual é este número? E aí, ó, Eduardo acertou e recebeu de sua tia 20 reais, 12 reais, 10 reais ou 8 reais. Opa, a gente já tem a ideia da equação que a gente vai resolver, mas, né, já dei o spoiler aí do que a gente pode identificar aqui nesse problema para resolver. Então, eu preciso saber muito o que é um número elevado ao quadrado, então eu tenho que ir para aquela relação de potência, né? Porque aí eu estou trabalhando aí com o x elevado a uma determinada potência elevada ao quadrado, tá? Então, eu preciso ter essa relação, um número multiplicado a um outro valor, que aí esse outro valor que vai ser multiplicado a um número eu tenho que chamar de x. Então, toda essa relação da álgebra que é importante você saber. Então, a equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial, cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado. Ah, pode ser y, professora? Depende da equação que for montada. Aqui a gente vai trabalhar muito com o x, tá? Também chamada de equação quadrática. Ela é representada por ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Numa equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Opa, a gente já teve uma aula sobre isso aí, sobre incógnita, e a gente está vendo aqui, ó, que o x aqui representa um valor desconhecido. Já as letras A, B e C são chamadas coeficientes da equação. A gente também já viu isso. Quem são os coeficientes da equação? São os números que vão anteceder a incógnita, tá?
E também eu tenho aqui, ó, um coeficiente que não acompanha a incógnita, tá? Que ele vai estar aqui sozinho. Então, o A, que vai estar acompanhando o x elevado ao quadrado, né? A incógnita aí que está sendo elevada ao quadrado. O B vai estar acompanhando o x, tá? E C, ele não vai vir acompanhando ninguém, ele vai vir sozinho, tá? Então, vamos aí para essa relação para que a gente possa entender. Então, os coeficientes são números reais e o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Lembram disso? A gente trouxe isso naquela ideia da equação do primeiro grau, né? Para vocês pudessem entender um pouco mais. E trouxe também naquela ideia das equações do segundo grau que tenham duas representações, lembram lá que eu trouxe, né? Vamos lembrar aí que não era a equação completa, e sim incompleta. Lembram lá? Quando eu trouxe aquela ideia do ax elevado ao quadrado mais bx igual a zero. Lembram lá que a gente trouxe? Beleza. Que não tinha aí a ideia do ser a equação completa e sim incompleta. Então, ó, o A não pode ser zero de jeito nenhum, porque se ele for zero aqui, ele passa a ser uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque eu vou eliminar zero multiplicado a x elevado ao quadrado vai dar zero. E aí eu só vou ficar com bx mais c igual a zero. Beleza? Então, vamos seguir para que a gente possa compreender mais. Quando uma equação de segundo grau é completa, usamos a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da equação. A fórmula é apresentada abaixo. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, tá? E aí, fórmula do delta. Na fórmula de Bhaskara aparece a letra grega delta, chamada discriminante da equação. Pois, conforme o seu valor, é possível saber qual o número de raízes, qual o número de soluções que a equação terá. Então, a gente precisa prestar atenção aqui, ó. É isso aqui que vai me dizer se eu vou ter uma única raiz real como resultado da equação, duas raízes reais ou nenhuma raiz. Então, vamos lá? Vamos prestar atenção? Se liga aí. Para determinar o delta, usamos a seguinte fórmula. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4ac. Vamos ao passo a passo. Para resolver uma equação de segundo grau, usando a fórmula de Bhaskara, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro passo, identificar os coeficientes a, b e c. Isso aí a gente já sabe, né? O a vai estar acompanhando o x, que está elevado ao quadrado. O b vai estar acompanhando o x, né? Que está elevado a 1. E o C vai estar sozinho, né? Abandonado, não tem ninguém aí para acompanhar ele. Nem sempre os termos da equação aparecem na mesma ordem. Portanto, é importante saber identificar os coeficientes, independente da sequência em que estão. Viram lá que quando a gente montou a equação, ele disse que tinha, né, daquele problema que a gente estava vendo, ele disse que tinha o x elevado ao quadrado, e aí eu teria quem? Menos 8x igual a 20. Vejam que o 20 veio depois da igualdade. E aí eu preciso organizar a operação para que ela fique igual a zero. Não é isso? E aí a gente vai ver isso na resolução. Preste atenção, tá? Então, o coeficiente A é o número que está junto ao x elevado ao quadrado, como eu falei. O B é o número que acompanha o x. E o C é o termo independente, ou seja, o número que aparece sem o x. Como eu disse, ele está sozinho, abandonado, ele não quer conversa com o x. Segundo passo, calcular o delta. Para calcular as raízes, é necessário conhecer o valor do delta. Para isso, substituímos as letras na fórmula pelos valores dos coeficientes. Então, se eu sei os valores dos coeficientes, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, eu vou substituir lá na fórmula do delta para poder resolver e descobrir quem é o delta. Podemos, a partir do valor do delta, saber previamente o número de raízes que terá a equação de segundo grau. Ou seja, se o valor de delta for maior que zero, né? Delta maior do que zero, a equação terá duas raízes reais e distintas. Beleza? Foi maior do que zero, eu vou ter duas raízes reais e distintas. Se for, né, menor do que zero, a equação não apresentará raízes reais.
Então, se for menor, eu não tenho aí respostas, né, para as raízes reais. E se for igual a zero, a equação apresentará somente uma raiz. Aqui a gente vai resolver aquele problema que eu trouxe, ele vai encontrar duas raízes reais. Então, é ideal que você debata com o seu professor em sala o delta, né, menor do que zero, e o delta igual a zero. Porque aqui a gente vai trabalhar o delta maior do que zero, tá bom? Então, nossa resolução aqui vai para aquela relação das duas raízes reais e distintas. Terceiro passo, eu preciso calcular as raízes. Se o valor encontrado para delta for negativo, não precisa fazer mais nenhum cálculo. A resposta será que a equação não possui raízes reais. Então, ó, se eu tenho um delta negativo, eu não tenho resolução. Eu não resolvo mais aí, né? Eu não encontro valores aí para encontrar as raízes. Não possuem raízes reais. Caso o valor do delta seja igual ou maior que zero, devemos substituir todas as letras pelos seus valores na fórmula de Bhaskara e calcular as raízes. Então, foi negativo, eu já sei que eu não vou resolver, né? Delta negativo, eu não tenho raízes reais. Delta igual a zero ou maior que zero, eu vou encontrar sim, eu preciso substituir as letras para resolução e encontrar, né, as raízes, né, da equação. Então, vamos lá um exemplo. Isso aqui é o exemplo, a gente ainda vai para a resolução, tá? Determine as raízes da equação 2x elevado ao quadrado menos 3x menos 5 igual a zero. Vamos à solução. Para resolver, primeiro devemos identificar os coeficientes. Assim, temos que A é igual a 2. Percebam aí que o 2 é quem está aí à frente do x elevado ao quadrado. B é igual a menos 3. Cuidado, não peguem só o número não, tá? Aqui, ó, o menos vai acompanhar aqui como coeficiente, como parte do coeficiente, né, que está aqui acompanhando o x. Então, menos 3. Ah, se fosse negativo aqui, professora, também ia colocar negativo aqui, mas não é, tá? E aqui, ó, menos 5, que é o c, tá? Lembre-se, o sinal acompanha. Se está negativo, ele vai junto aí como parte do coeficiente. Agora, podemos encontrar o valor do delta. Eu já sei que A é igual a 2, B é igual a menos 3, C é igual a menos 5. Devemos tomar cuidado com as regras de sinais e lembrar que primeiro devemos resolver a potenciação e a multiplicação, e depois a soma e a subtração, tá? Então, a gente vai resolver aí essa ideia da seguinte forma. Então, vamos lá. Vamos resolver agora para que a gente possa compreender. Então, vamos determinar as raízes resolvendo primeiro o delta. Vejam que aqui, lembra lá que a equação é B elevado ao quadrado menos 4AC. Quem é B? Não é menos 3? Então, ó, vou elevar tudo ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. Sinais iguais, o que é que vai ocorrer? Vai ficar positivo na multiplicação. Lembram disso? Menos com menos vai dar mais. Então, aqui eu vou ficar com quem? 9 positivo, tá? Menos 4 multiplicado ao A, que é 2, multiplicado ao C, que é menos 5. Opa, vamos logo para os sinais? Eu tenho um sinal positivo e 2 negativos. Mas, quando a gente está multiplicando sinais negativos, né, ele não vai ficar positivo? Então, vamos lá. Ó. Menos com mais, lembram sinais diferentes, vai continuar negativo. Lembram disso? Menos multiplicado ao mais vai ficar negativo. Então, menos vezes mais, negativo. Aí, ó, só que eu tenho um negativo aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Lembram que sinais iguais na multiplicação vai ficar positivo, sinais diferentes, negativos. Como eu tenho 2 negativos aqui, automaticamente essa multiplicação vai ficar positiva. Menos com menos vai dar mais, vezes o mais que está aqui, permanece mais. Então, ó, menos 4, né? Vamos esquecer o menos que a gente já viu aqui, já ficou positivo. Vamos para o número. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, deu quanto? 49 o delta. Segura aí. Então, como o valor encontrado é positivo, encontraremos 2 valores distintos para as raízes. Vejam, deu maior do que zero. E positivo. Então, eu tenho 2 raízes reais. Assim, devemos resolver a fórmula de Bhaskara
duas vezes, tá? Então, eu vou pegar essa forma. Por que duas vezes? Ó? Mais ou menos. Toda vez que eu tiver duas raízes reais, delta for maior do que zero e eu tiver duas raízes reais, eu preciso resolver a raiz com delta, né? Aqui o mais ou menos a raiz de delta, então sinal positivo e uma com um sinal negativo aqui na frente da raiz do delta, tá? Então vamos lá. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir quem é b. Aqui eu tenho um menos, viu? Cuidado! Aqui esse menos é da fórmula. O menos eu tenho que trazer também da letra B. Então aqui vai ficar menos 3. Menos com menos vai dar quem? Mais. Sinais iguais na multiplicação vai dar positivo. Então, menos com menos vai dar mais, vai ficar com mais 3. Quem é a raiz de 49? 7 vezes 7, 49. Então, eu sei que a raiz quadrada de 49 é 7. Porque 49 é um quadrado perfeito, né? 7 elevado ao quadrado vai dar 49. Então, aqui, ó, tirando da raiz, eu vou ter 7. E aí, eu tenho, ó, o positivo. Eu estou calculando primeiro, ó, com a raiz positiva, depois com a raiz negativa. 3 mais 7, e aqui, ó, quem é que vai multiplicar o 2? O 2 aqui, que está na frente do x ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. 3 mais 7, 10. 10 dividido por 4. Já que não dá para dar aí um número exato, vai dar um número decimal, se eu for dividir 10 por 4. Vamos simplificar. 10 dividido por 2 vai dar 5. 4 dividido por 2 vai dar 2. Beleza? Simplifica pelo mesmo valor, tanto no numerador como pelo denominador. Lembram disso? A gente está transformando em quê? Fração equivalente, tá? 5 meios. E aí eu passo o próximo, ó, a mesma representação, só o que vai mudar é o sinal negativo aqui na frente da raiz do delta, tá? Então, aqui, ó, menos, né? Menos 3, que vai ficar positivo de novo. Aqui, ó, vai ficar negativo, tá? Repete o sinal. E quem é a raiz de 49 é 7. Aí, percebam que o que ocorreu aqui? O 7 tem um sinal maior. Lembram lá da regra de sinais da adição e de subtração? Sinais diferentes. O que é que eu tenho que fazer? Repete o sinal do número maior e eu faço o quê? A subtração. Então, aqui eu vou fazer quem? Repetir o 7, repetir o sinal do 7, que é o número maior, e aí eu vou fazer 7 menos 3, 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1, tá? Se liga nisso para não ter erros. Então, as raízes aqui dessa equação são x igual a 5 meios e x igual a menos 1. Vamos resolver agora o nosso problema? Porque agora ficou mais prático para a gente resolver. Então, vamos lá. Então, a gente já percebeu que eu tenho um número elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, e do resultado deve ser subtraído 8 vezes o valor deste número para resultar 20. Então, eu tenho x elevado ao quadrado menos 8x igual a 20. Vamos ver se é isso? Vamos lá? Isso mesmo. Ó, gente, toda vez que tiver assim, x elevado ao quadrado menos 8x igual a 20, eu preciso trazer para antes da igualdade esse 20 e igualar a zero, para poder resolver a equação, tá? Então, x elevado ao quadrado menos 8x menos 20. Porque se ele está após a igualdade positivo, quando ele volta para antes da igualdade, ele volta negativo, tá? Então, toda vez que eu fizer essa transposição de um lado ao outro da igualdade, eu preciso trocar o sinal, tá? Então, aqui, eu trocando o sinal, eu tenho que A igual a 1, B igual a menos 8 e C igual a menos 20. Substituindo em delta, quem é B? Menos 8 elevado ao quadrado. Menos 4, quem é A? 1, quem é C? Menos 20. Olha que vai fazer a mesma relação do outro que a gente resolveu. Menos 8 elevado ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que vai dar quem? 64. Vamos para o jogo dos sinais logo. Ó. Multiplica logo os negativos. Menos com menos, não vai dar positivo? Então, multiplicando esse sinal aqui do 1, ficou positivo. Olha ele aqui. 4 vezes 20, 80. Tá? Então, deu certinho aí, tranquilinho. 64 mais 80, que vai ficar igual a 144. É maior do que 0. 144. É um quadrado perfeito.
porque 144 é 12 elevado ao quadrado. Então, eu já sei que aqui da raiz ele vai sair com 12. Então, eu vou ter o quê? Duas raízes reais e distintas. Então, aqui eu vou substituir na fórmula, né, da equação de Bhaskara, que aí o que é que eu vou fazer aqui? A fórmula de Bhaskara da equação. Então, eu tenho aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos 8, lembrando do sinal da fórmula, que eu tenho que repetir, e multiplicar por esse menos 8. Menos com menos vai dar mais, olha o 8 aqui repetido, mais ou menos a raiz de 144, que vai ser o quê? Mais ou menos 12, porque 12 vezes 2 é 144. E aí eu tenho quem agora? Vou resolver primeiro o positivo e depois eu resolvo o negativo. 8 mais 12 dividido por 2 é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. 8 menos 12 dividido por 2, lembrando, sinais diferentes na adição e subtração, repete o sinal do número maior e faz a subtração. 12 menos 8, 4. Então, menos 4 dividido por 2 igual a menos 2. Tá? Então, se liga aí. Só que eu preciso saber a resposta lá, né? O que é que ele pede lá no problema? Ele diz que Eduardo, se acertar as respostas, ele vai ganhar da tia em reais o maior valor entre as respostas dos desafios. Então, quem é o maior valor aí? Menos 2 ou 10? 10, não é? Porque menos 2 aí, ele não vai poder, aí ele não vai ganhar nada, né? Menos 2 a gente vai pensar que não vai ganhar nada. Então, quem é quanto ele vai ganhar aí? 10 reais. Beleza? Tranquilo? Chegamos à solução. Então, é muito importante que a gente aprenda esses termos da matemática para identificar o que o problema está pedindo, tá? Então, é muito importante debater com os professores de vocês, pensar nesses números, pensar nessa resolução, interpretar o problema para que vocês possam resolver com tranquilidade. Não adianta só saber o conteúdo, eu preciso também perceber e analisar bem o problema para que a gente possa resolvê-lo de forma significativa. Beleza? Vai essa dica aí. Porque vejam que o que mais complica para a resolução disso aqui é entender o que está dizendo aqui neste problema para que a gente possa identificar o que eu vou usar na resolução. Beleza? Então, segue aqui, né, o que a gente aprendeu hoje. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado. Também chamada de equação quadrática, ela é representada por ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E numa equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras a, b e c são chamadas coeficientes da equação. Seguem aí as referências da aula de hoje. E para você, o meu abraço, porque eu espero encontrá-lo na próxima terça-feira para mais uma aula de matemática. Então, até lá!